Ministro, nessa linha de raciocínio a respeito de princípios constitucionais e de normas das convenções internacionais, pensando, né, no não retrocesso social, do patamar mínimo civilizatório e daquele princípio fundante de que o trabalho não é uma mercadoria, como a gente pode enxergar medidas como a terceirização irrestrita, o modelo de contrato de trabalho intermitente, se não como uma medida, uma tendência de medidas de agravamento das condições de trabalho e de mercadorização da força de trabalho. Qual a sua opinião sobre isso? Sem dúvida, a OIT, né, na sua carta anexa à sua Constituição, que é a Declaração de Filadélfia de 1944, construída num período extremamente importante da história mundial, né, onde a ideia democrática e também a ideia de centralidade da pessoa humana emergiu com muita força em virtude da violência, da truculência e do barbarismo da experiência nazi-fascista, elege como um dos seus princípios fundamentais a vedação, a mercantilização do trabalho humano. Porque, efetivamente, vários princípios próprios do constitucionalismo contemporâneo, eles seriam meros enunciados vazios se o trabalho humano não tivesse uma proteção jurídica bastante adequada. Por que razão? Vamos a um exemplo dramático que, lamentavelmente, a nossa história brasileira nos ofereceu. A partir do dia 13 de maio de 1988, e nos anos, décadas e séculos seguintes, mas vamos tomar aí a data do dia 20 de maio de 1988. Poucos dias após a abolição da escravatura, todos os negros estavam libertos no Brasil. Eles tinham, portanto, o princípio da liberdade. Mas pergunta-se, esse princípio da liberdade, sem um mínimo de princípio da igualdade, ele tem consistência ou é apenas um discurso vazio, propagandístico e ideológico? Então, é claro que naquela época, não estou querendo voltar àquela época e lá ficar, apenas para refletir que hoje, no constitucionalismo de após a Segunda Guerra Mundial, o princípio da liberdade, que é fundamental para todos nós, para toda a civilização, ele tem de vir sempre combinado, harmonizado com o princípio da igualdade. Porque se não houver pelo menos uma igualdade mínima, não é tornar todos iguais, isso é impossível. Todos nós somos diferentes e há diferenças econômicas e sociais também entre as pessoas e os grupos sociais. Só que essas diferenças não podem ser de uma maneira tão acachapante que comprometam a própria liberdade do indivíduo. A exclusão dele da sociedade econômica e da sociedade civil, se ele não tiver um trabalho razoavelmente protegido, um trabalho civilizado, um trabalho digno, é uma exclusão manifesta, né? Então, vários princípios constitucionais, o da liberdade, na sua nova visão, que infelizmente nem todos os constitucionalistas enfatizam. Os constitucionalistas, muitas vezes, lamentavelmente, se tem uma visão do século XVIII da liberdade. Basta que você não sofra constrição física no seu direito de ir e vir. Ora, isso é a visão do século XVIII, não é a visão do novo constitucionalismo. A liberdade hoje
ela é efetiva se você tiver cidadania, né? Como você disse, lembrando a frase do grande tribuno e político brasileiro Ulisses Guimarães, o projeto da Constituição Cidadã de 1988. Vários outros princípios vão nessa direção, né? O princípio da dignidade da pessoa humana, o princípio da justiça social, o princípio da inviolabilidade física e psíquica do direito à vida, né? Do direito à vida, não só física, mas também psíquica do direito à vida. O princípio da segurança, que é tantas vezes enfatizado pela Constituição e que, lamentavelmente, também alguns textos insistem em o ler como ele foi lido nos últimos 2000 anos, como se fosse só segurança patrimonial e segurança física de quem tem patrimônio. Ora, essa dimensão é importante? É importante. Ela é importante. Ninguém está negando a importância dessa dimensão. Mas ela é insuficiente para traduzir o princípio da segurança no novo constitucionalismo, no constitucionalismo humanístico social. Então, um emprego ou um trabalho absolutamente precário, sem nenhuma defesa, sem nenhuma garantia mais significativa para o indivíduo, a mercantilização completa, quase que absoluta do trabalho, isso traz segurança ao indivíduo? Evidentemente que esse não é o espírito da Constituição de 88, não só das normas internacionais, mas também das normas constitucionais. E há outros princípios envolvidos nisso, né? Além da justiça social que nós já comentamos, tem um princípio da subordinação, da propriedade, a sua função social e ambiental. Né? E nós sabemos que também a terceirização sem peias, ela, no seu conjunto, agride todos esses princípios, principalmente a matriz desses princípios. É claro que a jurisprudência até já foi absolutamente equilibrada, sensata, ponderada e admitiu a terceirização em algumas situações. Alguns criticam, não se podia admitir nunca, mas esse não grande parte das vezes, o melhor caminho, né? A própria ciência, ela sempre trabalha com exceções. A regra geral é a exceção. Agora, nós não podemos transformar, como aliás é muito peculiar do Brasil, por isso que a Constituição repete tantas vezes os mesmos princípios, porque ela conhece a tradição brasileira de sempre distorcer o caminho civilizatório. Então, a Constituição, alguns críticos pouco simpáticos à Constituição diziam isso já há mais de 20 anos atrás, que a Constituição era muito redundante. E eu sempre pensei o contrário. Eu acho assim, ainda bem que a Constituição repetiu alguns princípios mais de 5, 6 vezes, porque elas não seriam cumpridos. Porque essa é a tradição, infelizmente, da nossa cultura jurídica, não cumprir as constituições naquilo que elas trazem de dimensão humanística e social. A Constituição de 88 foi razoavelmente cumprida, é claro que ela não atingiu a sua plenitude, mas foi razoavelmente cumprida. Eu que venho de uma geração anterior, eu sei como o país mudou. Não vou dar aqui os exemplos, eu acho que nós, que somos juízes, enfrentamos muito a vida real, né, nos processos. São dezenas de processos que examinamos por semana e por mês e por ano, e a gente, cada processo, como falava o Délio Maranhão da norma jurídica, ele falava que a norma jurídica é um pedaço da vida cristalizada, cada processo é uma dimensão da vida humana cristalizada ali naquelas páginas. E a gente nota o quanto que o país mudou, né? Para melhor. Mudou para melhor até então, até essa crise dos últimos anos. O país estava num crescendo muito grande em todos os períodos, desde 5 de 10 de 88, nos seus 25 anos de comemoração da Constituição.
Ou seja, o projeto constitucional, bem ou mal, estava sendo realizado. Então, me parece que a terceirização sem controle, sem limite, ela de fato mercantiliza o trabalho humano, elimina proteções, é um tema já bastante debatido e me parece que isso não tem correspondência com a Constituição da República. Não existe na Constituição da República, eu releio a Constituição sempre, porque às vezes eu li errado, né? Eu não li na Constituição o princípio da produtividade. Eu não li na Constituição o princípio jurídico da competitividade. É evidente que a Constituição não é contra a produtividade nem a competitividade. Mas a Constituição é sábia e não ideológica. Ela é sábia. Ela sabe que o sistema capitalista ele é muito forte, muito eficiente, muito produtivo e muito competitivo. O grande segredo é regulá-lo um pouco, porque senão ele vai ser darwinista com as pessoas. Vai ser selvagem. Então, é o que as leis fazem, deveriam fazer, é o que a Constituição faz, né? Então, me parece, também o trabalho intermitente é outro drama. É claro que no caso do trabalho intermitente, a Constituição tem, além de vários outros preceitos, ela tem 2 preceitos que me parecem muito interessantes e que não têm sido brandidos pela doutrina. Não toda a doutrina, diga-se de passagem. Tem o artigo 7º e o artigo 7º 7. Vejam bem, nós nunca demos muita importância a esse aspecto do artigo 7º 4. Por quê? Porque o problema não existia. A situação de alguém fazer um trabalho intermitente, o que a gente chamaria de diarista, era uma situação muito localizada, né? Havia só no emprego doméstico. Então, como era uma situação, e raramente nós julgamos causa sobre isso, não era muito comum causa de doméstico, ela sempre foi residual. Eu digo antes das mudanças da legislação doméstica recentes, desde 2015, né? Com a emenda constitucional 72. Não era, realmente, não eram as ações mais comuns. Então, nós nunca fizemos uma reflexão específica sobre o tema, porque aquilo não era efetivamente um problema comum. Como era residual, são ações que, inclusive, raramente chegam no Tribunal Superior do Trabalho, por uma razão ou por outra, raramente. Eu não devo ter julgado em 10 anos de magistratura no TST, em que fui relator de mais de 100 mil processos, eu não devo ter julgado 20 processos que tratassem na fase de conhecimento ou de execução de relação de emprego doméstico. Né? Porque é algo que me chama sempre, esses casos assim interessantes sempre me chamam a atenção. Então, por essa razão, nós criamos uma teorização sobre o salário horário e o salário diário e o salário mensal. Essa teorização está, inclusive, nas leis do salário mínimo. Mas vejam bem, a Constituição da República, no artigo 7º 4º, ela fala que é um direito dos trabalhadores, e ela está se referindo aí, no caso, aos empregados, ao salário mínimo mensal nacional, fixado em lei. Esse salário mínimo só pode ser um mensal, porque a Constituição pensou no mensal, porque senão seria ridículo. Tem todas aquelas utilidades que exato, porque lá tem um rol de utilidades, em torno de 10 utilidades. Saúde, educação, previdência, lazer, moradia, né? Esse conjunto de utilidades, obviamente, não pode ser atendido por R$35 ao mês. Evidente que a ideia da Constituição, ela está se referindo ao salário mínimo mensal. Então, o salário mínimo mensal é um direito de todo trabalhador.
regido naturalmente pela ordem jurídica trabalhista, constitucionalizada, é o piso mínimo de remuneração. O próprio Supremo Tribunal Federal, quando julgou várias ADINs tratando de leis municipais, em geral leis de professores, mas não só. Leis municipais, eu me lembro mais de leis municipais, é o mais comum, né? Porque afinal nós temos 5.500 municípios no Brasil. O Supremo julgou inconstitucionais várias leis, porque fixavam um salário mínimo proporcional, porque o indivíduo trabalhava só 36 horas por semana, entendeu? Uma duração semanal 36 horas e de 6 horas por dia. E assim, as hipóteses são diversas. E o Supremo, e não era salário de produção, era salário proporcional à jornada. Então, essa equação do salário mínimo diário e do salário mínimo horário, ela é válida? Ela é válida. Mas ela é válida para situações superiores, para outros cálculos. Então, nós precisamos de ter esse cálculo, e a lei está certa. Agora, a Constituição da República Federativa do Brasil confere a esse empregado um mínimo mensal. É empregado? Se ele não estiver com o contrato suspenso por doença ou algum outro fator, ele tem direito ao salário mínimo mensal. Se o empregador vai ou não usá-lo da maneira que entender pertinente, pelo tempo máximo que puder usar, isso é outro aspecto. Essa é uma garantia constitucional. Se não bastasse isso, por isso que eu acho que a Constituição sabe, ela fala assim, eu estou no Brasil, se eu não repetir, ninguém vai cumprir. Tem um artigo 7º, 7, que fala garantia de salário mínimo nos casos de remuneração variável. E o caso do trabalhador intermitente, ou que sob contrato de trabalho intermitente, é típica remuneração variável. Por quê? Porque ela varia. Se ele vai ser convocado para trabalhar algumas horas naquele dia, na outra semana ele não é convocado, na outra ele trabalha a semana inteira, ele dificilmente vai ter um salário idêntico nos diversos meses. Então ele tem a garantia do salário mínimo, sim. Né? Eu acho que pelo menos algumas garantias constitucionais têm que ser naturalmente efetivadas, porque a Constituição é superior às leis no país. Né? Então, Maurício, já que a gente falou um pouco do princípio da segurança, e geralmente a forma ideologizada de falar da segurança, no que tange ao mundo jurídico, é lembrar da segurança interna ao contrato, né? Que geralmente de quem estipula. E a Constituição, naturalmente, como qualquer normatização que se pretenda universalizante, né? Ela tenta dar segurança para todos. Então, o princípio da segurança tem que estar conectado com qualquer dimensão do fenômeno jurídico. E eu fico me perguntando, porque eu tenho um sonho, e acho que você talvez tenha a acalentar esse sonho comigo. De quando sair da atividade judicional, eu já pensei em abrir uma espécie de um wine bar. Né? Chamar os amigos para partilhar um bom vinho, uma boa conversa. Aí fiquei me perguntando se eu tivesse feito isso em janeiro de 2017. Né? Então, um pequeno estabelecimento, né, de tantos outros brasileiros que têm esse sonho, o sujeito abre um bar e vai achar que vai, né, catalisar ali os amigos, as relações sociais, e que todo mundo vai ali compartilhar um momento de lazer. Aí o sujeito ingenuamente abre um bar e vê toda a retórica acerca da segurança, da ideia de empreender no país, e se defronta primeiro com a legislação estabelecida, uma jurisprudência construída, né, relativamente estável, sob gorjeta, que é o núcleo fundamental de gasto de uma pequena unidade, que é um wine bar. Certo? Pois bem, aí de janeiro até abril ele caminha sobre o mundo jurídico. Né? De abril até julho, ele caminha sobre uma lei nova que tratou de modo exauriente a questão da gorjeta, a 13.429. Bom, a partir de julho, ele tem que se ater com a 13.467. Não é? E, finalmente,
né? Quando chega em novembro, que ele acha que finalmente vai poder definir o seu planejamento acerca do seu gasto com os seus empregados, ele se depara com a medida provisória 808. Né? Quando chega em abril de 2018, para mal dos pecados dele, ele agora tem que conviver, né, com a caducidade da medida provisória e com a perplexidade, né, das antinomias criadas por esse comportamento do legislador. Quer dizer, como é que a gente pode, né, a partir deste comportamento institucional do poder mais relevante do Estado, do ponto de vista da criação de comportamentos abstratos, que é o poder legislativo, a gente resgatar a ideia de segurança, porque parece que isso vai recair, pasmem, sobre as costas do Poder Judiciário. Né? Sobrou para nós essa tarefa ingente de lidar com, por exemplo, nesse caso específico, um tipo de desarranjo institucional criado por quem passou meses falando né, de estabilidade, de segurança. Exato. Sem dúvida, esse exemplo da gorjeta é um exemplo bastante candente. Eu até coloco nesse meu livro sobre a reforma, pelo menos cito rapidamente, é um exemplo da desinstitucionalização, né? Aquilo que nós estamos falando do esvaziamento da Constituição de 88, né? Um esvaziamento em várias esferas e de várias maneiras. A sociedade democrática institucionalizada é uma das mais perfeitas e mais importantes criações do ser humano. Vamos lembrar que antes disso era pura e simplesmente a lei do mais forte. E são poucos mais fortes contra a grande maioria, que é muito mais fraca, por razões as mais diversas: poder econômico, poder político, poder ideológico, né, poder militar, a força concentrada, além da própria força física também, né, que é diferente, por exemplo, entre pessoas, etc., grupos sociais, etc. Então, a institucionalização da democracia é uma grande conquista civilizatória. E nesse contexto de desinstitucionalização, nós temos vários exemplos nessa linha, né? Realmente, esse seu dono do Wine Bar, que quando for criado você nos convide, que nós viremos ou de Minas ou de Brasília, agora atualmente de Brasília, para tomar lá um vinho bem ofertado, né, bem sugerido pelo dono da casa, para nós como clientes lá, né, clientes e amigos. Ele teve 4 ordens jurídicas num prazo de 1 ano, de 12 meses, no ano de 2017. Isso é uma prova material, científica, da desinstitucionalização. Nós temos várias outras, lamentavelmente. Daí que nós vivemos um período dramático. E nesse contexto da desinstitucionalização, veja a questão sindical, né? É claro que todos nós sempre falamos escrevemos, falamos contra a contribuição sindical obrigatória, né? A contribuição sindical tinha muitos defeitos. E os seus defeitos seriam, em tese, superiores a eventuais virtudes que alguns defendem, né? Muito bem, mas a legislação não veio resolver o defeito. A legislação se aproveitou de um momento de fragilidade da sociedade civil para praticamente inviabilizar a existência de sindicatos no Brasil. Porque ela não só extinguiu a obrigatória, como proibiu também as demais contribuições, inclusive a contribuição negocial. Além disso, ela retirou o sindicato de vários momentos chaves na vida do trabalhador, né? Momentos chaves. Se não bastasse, instiga o sindicato a se tornar um adversário do trabalhador
ao fazer uma negociação coletiva que é predadora de direitos. Isso é uma coisa que é a antítese do sindicalismo ao longo da sua história iniciada na Grã-Bretanha no século XVIII. Né? Não é para isso que o sindicato foi criado. O sindicalismo pode ter defeitos, mas não é para isso que ele foi criado. Né? Então, nós percebemos que a ideia é desinstitucionalizar os sindicatos e mercantilizar a força de trabalho, porque, bem ou mal, o sindicalismo cumpre um papel de atenuar, ou equilibrar, ou buscar um certo equilíbrio na gestão capital-trabalho, né? Que é algo que sempre deu certo nos países bem desenvolvidos. Né? Um sindicalismo razoável, forte. É claro que sempre vai haver conflito, é normal. A democracia é exatamente a absorção desses conflitos e ela vive muito bem, e o poder econômico também vive muito bem, porque não interessa e nem é mais possível ao poder econômico ter uma força de trabalho que seja absolutamente passiva, como em períodos pretéritos da história humana, ou submetida a situações dramáticas de negligenciamento dos seus interesses e das suas prerrogativas. Né? Então, são vários exemplos de desinstitucionalização, os quais se combinam com o retorno de algo que também é complicado para a democracia. Quando se estuda o autoritarismo, por exemplo, a Arendt, ao estudar as origens do totalitarismo, né, tomando lá os exemplos do nazismo e do fascismo, ela examina vários aspectos, naturalmente, vários. O livro, inclusive, é muito grande. Mas ela fala muito da ideologia, do papel fundamental da ideologia. E ela demonstra que a ideologia cumpre o papel exatamente e essencialmente de mascarar a realidade. Senão ela não é ideologia. Né? A ciência não é ideologia. A ciência erra? Erra. Todos nós erramos. Eventualmente, temos uma tese que é errada. E aí a crítica vai chegar a esse consenso que aquela tese não é a melhor. Mas isso é debatido, dialogado, e é, em geral, um diálogo entre iguais. Como é o tipo de diálogo universitário, acadêmico, entre os juízes, é um diálogo entre iguais. Todos nós somos independentes, né? Pensamos, dialogamos, vamos refletir, voltamos aos livros, damos mais uma olhadinha, conversamos com alguém que a gente tem mais afinidade ou gosta de conversar esses assuntos. Hoje nós temos os grupos também de debate na internet. E esse é um diálogo entre iguais. Agora, a ideologia não, ela é de cima para baixo. E ela, ao repetir versões, transforma essas versões em verdade. E hoje nós temos algo que realmente não acontecia, a não ser em períodos muito excepcionais da vida política, que é a unificação do poder político, do poder ideológico e do poder econômico. Essa unificação, nem os teóricos da ciência política norte-americana, os quais são, de maneira geral, liberais, tradicionais, né? Têm uma visão eminentemente capitalista, por exemplo, Robert Dahl, né? Nem eles acham prudente que não haja na sociedade, que haja na sociedade uma concentração tão extremada entre o poder econômico, o poder político em suas várias vertentes e o poder ideológico. Então, veja, fala-se em segurança e tem-se uma situação dessa, e continua-se a falar em segurança. O objetivo é segurança, é segurança, é segurança. Então, efetivamente, é uma fase dramática, porque há uma concentração realmente poucas vezes vista, porque
eu sou da geração, né, conforme já falei, não vou parar de falar isso, que passou pelo regime autoritário. Tem um livro do Roberto Schwartz. É um crítico literário brasileiro, veio da Áustria, imigrado por causa do nazismo, e tem um livro dele que é maravilhoso, e ele foi republicado há pouco. Eu tinha lido quando jovem e recomprei, que é As Ideias Fora do Lugar. O Brasil é mestre nas ideias fora do lugar, né? Você importa uma ideia estrangeira, ela vem para cá e tem outro sentido, né? Outro sentido. Um sentido totalmente distorcido que foi pensado. Mas não é disso que eu vou falar agora. Eu vou falar do novo prefácio que o Schwartz fez para o livro dele, e também um prefácio também do Enio Silveira, que é um editor já falecido, da época, contemporâneo do Schwartz, sobre o mesmo assunto. Eles disseram o seguinte: no período, por exemplo, do autoritarismo, havia uma concentração do poder político, naturalmente, no regime autoritário. O poder econômico, sabe-se que ele pode não ser fã do autoritarismo, mas, obviamente, ele é pragmático. Se o regime é autoritário, ele se adapta. Então, não há necessariamente um distanciamento entre o poder econômico e o poder político. Mas ele dizia, curiosamente, do ponto de vista cultural, a sociedade estava claramente dividida. E o regime autoritário, em seus 20 anos de existência, jamais conseguiu consenso. E, ao reverso, mesmo os meios de comunicação de massa criticavam bastante várias medidas do regime autoritário. Então, na verdade, não é o que assistimos, não é o que percebemos mais. Hoje há uma unidade do poder midiático e do poder ideológico, né, de maneira geral. Isso, para a democracia, é extremamente perigoso, porque leva a uma situação desse tipo, né? Uma contradição manifesta. Como pode existir 4 leis, sendo que 4 leis sobre um tema, né? Um conjunto de artigos, são leis diversas, dentro de um mesmo ano. Dentro de um mesmo ano, sendo que as leis se chocam de uma maneira muito forte, sendo que era um assunto que tinha uma forte pacificação jurisprudencial. Eu lembro que no início da minha vida de magistrado, era um dos processos mais dramáticos para a gente fazer sentença, era muito complicado, e as audiências também muito complicadas. Depois, com algumas súmulas que saíram, o assunto se resolveu, bem ou mal, concordemos ou não, pacificou, é uma questão de interpretar a legislação, são caminhos que se tem de interpretação, e esse tipo de processo deixou de ser um processo dramático, um processo difícil, digamos assim. Por quê? Porque você tinha súmulas que pacificavam. Então, o empregador, com um bom advogado, ele naturalmente vai falar: olha, eu faço dessa maneira, porque da outra maneira não vai dar muito certo, né? Vai me trazer um passivo trabalhista que não é o que eu quero. Então, efetivamente, nós temos hoje uma clara situação de, no mínimo, um desconforto muito grande para o projeto constitucional de 1988. E esse é um bom exemplo. É melhor o Barberinho esperar um pouco para criar o estabelecimento dele, né? É melhor esperar. Até a situação melhorar. O interesse público previdenciário foi frustrado, o déficit estatal foi ampliado e, naturalmente, a própria inserção do indivíduo na sociedade, do ponto de vista da melhor qualidade da sua inserção, também